Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre The Discovering, ou A Descoberta, do diretor americano Charles McDowell. Eu sou Joelson Matias e esse filme é um absurdo. Oi, eu sou José Guilherme, e quão paradoxal é o fato da descoberta da imortalidade da alma gerar um desprezo pela própria vida. Oi, meu nome é Karen e nós somos apenas almas perdidas nadando num aquário. Oi, aqui é Hector, e hoje é um dia para nós retornarmos a esse filme mais uma vez e mais uma vez. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre um filme e, como de costume já aqui nesse podcast, um filme um tanto pesado. Mas, antes de começar, gostaríamos de convidar você, ouvinte, a seguir nossa página lá no Instagram ou _Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar muita coisa legal sobre literatura, estudos e dicas sobre esses assuntos. Se você quiser algo mais aprofundado, procure também a nossa página no Medium. É só digitar no Google ou caminho.medium.com e você vai ser direcionado para essa página onde você vai encontrar vários textos sobre estudos e literatura. Como de costume, vamos começar falando um pouco sobre a sinopse do filme, que, diga-se de passagem, é um pouco curta e até bem simples. Então, o enredo do filme, na verdade, é bem simples, né? Basicamente, a gente se encontra em um tempo já um pouco mais no futuro, onde um cientista chamado Thomas Harber, ele acabou comprovando cientificamente que existe um pós-vida, né? Independente da metodologia que ele utiliza para explicar isso, né? Para realmente comprovar, o foco do filme nem é tão esse, né? E aí o que acontece quando ele de fato faz essa comprovação, ele leva isso ao público. Basicamente o que acontece é que várias pessoas, tendo em vista que tem agora, né, uma comprovação de que existe algo após a vida aqui na Terra, eles começam a se matar, né? Então gera uma onda de suicídios ao longo de todo o mundo, né? E a gente vai acompanhar então o filho desse cientista, que é o Will, onde ele vai entrar em contato com o pai para tentar solucionar de alguma forma, né, tudo isso que aconteceu, para que as pessoas parem de cometer suicídio, tendo em vista essa nova descoberta. Então, todo o filme, né, a gente vai acompanhar o Will, que é o personagem principal, junto com outra pessoa também, que a gente vai comentar mais na frente, envolvendo, né, essa descoberta da vida após a morte e, principalmente, focando muito nas consequências dessa descoberta. Gostaria de chamar a atenção, primeiramente, para a cena inicial do filme, que ela é muito boa, muito bonita, assim, apesar de ser também perturbadora. Na primeira cena do filme, a gente vai saber tudo isso que tu acabou de explicar. Que ele descobriu, né, que há uma vida após morte, e que essa outra dimensão não se sabe exatamente o que há, mas a certeza é que há sim alguma vida. A gente fica sabendo, por meio da entrevista que está sendo realizada ali no início, que já se fazem 6 meses de que o público em geral, ou seja, o mundo, teve a noção de que realmente existe, comprovada cientificamente, uma vida após-morte. E a gente fica sabendo também que mais de, se não me engano, 1.000 milhões de pessoas já se suicidaram em busca do que haveria depois dessa vida, né? Então a gente vai ver a jornalista perguntando: por que você não se pronunciou antes, durante esses 6 meses? Porque só agora, quando muitas pessoas já se mataram, quase 1.000 milhões de pessoas já se mataram, você veio se pronunciar. Ele foge aqui, foge lá, e a gente vai vendo, né? Vai tendo um close na câmera lá nos caras, que são câmera também, né? É um câmera da jornalista. Ele com certeza faz parte da equipe da editora. E a gente vai vendo ele um pouco mais incomodado, e enquanto isso o pesquisador vai explicando que realmente há uma vida após a morte, que os seus estudos duvidosos, né? Lembrando, como o Hector falou, não é o foco do filme, é uma pseudociência ali. Então, como seus estudos chegaram à conclusão de que existe outra dimensão. Não sabe o que é a outra vida, mas a outra vida. E, numa cena muito bonita e perturbadora, como eu falei, o cara vai lá, pega a arma e não tira a própria cabeça. A cena dá um impacto tão grande na gente, né? Que tá vendo aquilo lá, tá recebendo toda a história, tá recebendo todo o clima pesado, aquela iluminação meio escurecida que vai ditar todo o ritmo do filme, falando nisso. Todo o ambiente do filme vai ser marcado por essa escuridão azulada. A gente vai falar mais disso durante o filme, sobre as cores, que é bem interessante. Mas aquele ambiente, aquelas cores, aquela cena, aquele assunto, todo o diálogo foi tão bem construído que me comprou no primeiro momento, né? Na primeira experiência do filme. Eu acho que essa cena inicial foi ótima para dar a ideia assim do tom que se seguiria durante o filme todo. Que além disso que o Jorson falou da tensão das próprias cores e do enquadramento, assim, é sempre o doutor conversando com a
uma entrevistadora, e ele assim, não é que não sabia responder, mas ele parecia claramente estar fugindo ali de acusações que com certeza ele recebia. Ela queria tentar provar para as pessoas que ele se sentia responsável ou mostrar para as pessoas que ele não se sentia culpado pela morte de tantas pessoas. E o fato do Câmara ter se matado também já é para mostrar pra gente, olha, você vai ver isso várias vezes durante o filme todo. Esse é um filme sobre suicídio, porque o fato é esse, as pessoas estão desesperadas, mas ao mesmo tempo já começa com a frase do moço antes de se matar. Ele fala, eu tô indo para um lugar melhor. Então a ideia é essa, é mostrar que a ideia dele é que existia uma vida depois da morte, e isso para as pessoas era, de alguma forma, um consolo. E assim, eu tava conversando com o Hector antes, né? E o que é bem legal no filme, eu sei que é triste, mas é bem legal, é ver como isso impacta no mundo em geral, né? Ainda mais no nosso mundo. O filme, ele é todo gravado em praticamente 3 lugares, né? Deve ser um filme de baixo orçamento, só tem 3 cenários. E tudo é construído no diálogo e a gente vai entendendo cada coisinha, né? Cada parte da história pelo diálogo. E, apesar de ser tudo pelo diálogo, as cenas que são construídas durante esses diálogos são bem fortes, né? Logo no início a gente sabe que as pessoas estão cometendo suicídio em grupos, né? Elas se reúnem em campos de futebol, comemoram, faz quase rituais tribais antes de se matarem, né? Novamente, não vemos nada disso em cena, mas o diálogo é tão forte, tão bem descrito, e que faz tanto sentido, né, pro mundo onde a gente vive, na nossa modernidade, que é tão forte quanto ver a cena em si. Outro ponto que eles falam sobre as pessoas famosas, os esportistas, as celebridades que estão em depressão, que caiu em desgraça, que caiu da fama, enfim. Pessoas normais, pessoas com problemas, pessoas sem problemas, pessoas que acham que há uma felicidade em outro lugar. Todas elas caíram nisso. E todas elas se suicidaram. E eu acho que é aí que tá o ponto principal do filme. Mostrar a consequência dessa informação no nosso mundo atual. E eu acho que a principal ideia desse filme, eu acho que eu já tinha até comentado em outro momento com o Joelson, é analisar como essa ideia, como essa premissa de uma comprovação de que há a vida após a morte funcionaria na nossa realidade atual, na nossa sociedade atual. Porque, claro que nós hoje vivemos em um mundo cientificista que coloca que tudo tem que ser empiricamente provado, comprovado, coloca a ciência em um altar, digamos assim. Mas se a gente fosse analisar uma coisa que eu pensei, por exemplo, Platão, em um dos seus diálogos, eu acredito que Mênon, ele argumenta justamente a imortalidade da alma. E se a gente observar outras sociedades, outras civilizações, de suas formas totalmente diferentes, de certo modo, a maior parte deles, ou todos eles quase, acreditavam que havia algo após a morte. Mas por que as consequências disso na nossa sociedade se tornam tão perturbadoras, sendo que isso não acontecia em outro momento? Essa ideia de uma comprovação científica provocar tantas coisas é algo que é reflexo da nossa sociedade. E eu acho que essa é a principal análise do filme. Eu acho que isso é o verdadeiro protagonismo, a verdadeira ideia que tem por trás de todo o enredo. Esse início do filme, a primeira cena que a gente vê o Will, me lembrou muito o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Pode Não sei se crer. vocês já assistiram, mas Igualzinho, foi igualzinho. muito parecido. Então, e aí isso vai pensar que, não sei se vocês perceberam, mas esse filme tem muitas referências, assim, tem muitas conexões com outros filmes. Então, tanto na fotografia, sei lá, esse vídeo me lembrou Brilho de uma Mente Sem Lembranças. E fala de memória, fala de apagar coisas do passado. Também Sim. lembrei de Amnésia, que é Memento, né? Que é essa mesma ideia de looping e tal, de você voltar para revisitar coisas. O próprio efeito borboleta, enfim. E é interessante a gente pensar que a filmografia recente tem tratado bastante desse tipo de assunto. Fala É claro que esse aí tá mais atual, né? Tratando de suicídio e tal. Mas é legal porque consegue englobar muitas coisas de uma maneira atraente, forma de ficção científica. Então fala de voltar para revisitar o passado, corrigir os erros, fala de esperança na vida futura, mas fala principalmente da questão que eu acho que é o tema principal desse filme, e é a credibilidade dada a preceitos científicos. Porque, veja, essa ideia do Harbour não era nem uma ideia totalmente provada assim por todo mundo. Ok, ele encontrou a prova, mas ele sozinho, entende? Parece que é uma coisa tão pequena,
eu não sei se a gente lá conseguiria dar tanto crédito ao que ele falou. Não sei se vocês conseguem entender isso. Mas é como se as pessoas estivessem sacrificando muito, sacrificando só o que elas tinham, que era a vida, sacrificando uma vida inteira por isso. Sendo que Sim. ninguém sabia nem o que tinha lá. A única coisa que ele conseguiu provar foi ondas cerebrais saindo. Mas, tipo assim, tá. E olha o tanto que as pessoas, milhões, 4 milhões de pessoas, essa parte que o Will entra, já tinham 4 milhões de pessoas cometendo suicídio. E, puxa, parece meio assustador, assim, que uma hipótese, tipo, uma teoria científica de um cara só falando de ondas cerebrais conseguissem mover 4 milhões de pessoas a sacrificarem a própria vida por uma esperança mínima em uma nova Sim. chance. E assim, eu até fiquei pensando depois, eu fiquei pensando também em outros aspectos que vão influenciar esses suicídios. É claro que o filme em si não vai vão abordar esses temas, né? Mas, por exemplo, quando um pai e a mãe se matam, o filho, né? Ele vai ter uma propensão a se suicidar, né? Quando as pessoas que estão ao seu redor vão se matar, guiadas por essa ideia, você vai ter essa propensão maior. Quando as celebridades, quando os esportistas, né, vão fazendo isso, vai ter essa propensão sendo aumentada cada vez mais. Talvez, né? Eu fico pensando, se fosse no mundo real. Não apenas o fato disso estar acontecendo, mas sim da moda, né? Tipo, virou uma moda, virou um negócio, né? Virou um Sim, evento, suicidar-se em grupo, virou um problema social, virou uma pandemia, né? Tanto que é até meio assustador, acho que assistir agora, porque você vê os números subindo, você vê, assim, algumas propagandas, né, campanhas, né? isso. É mais assustador assim eu ter visto agora, por exemplo, a gente tá vendo muita estatística, né, de Sim. números de infectados, de mortos por causa do coronavírus, e também campanhas de proteção contra isso. E isso faz, pra mim, o filme ser muito mais real. E é bem assustador. Mas voltando àquela questão lá, as pessoas vão se matar também por uma influência social, por uma certa conformidade social, sabe? Sim, Mas, até nas escolas, né? Ela fala das listas de torcida lá, bebendo, tomando remédios e remédios juntos, assim, como se fosse uma brincadeira. Virou uma febre mesmo o negócio. Acaba virando um efeito manada, né? isso. Deixa de Sim, ser simplesmente algo de um indivíduo que quer fugir do problema, enfim, passa a virar sei lá, um coletivo mesmo. Eu fiquei com a impressão que esse filme poderia muito bem ter sido do mesmo diretor do A Ghost Story. Muito bem. Com certeza, Inclusive pô. tem a mesma atriz, né? Sim. Mas a forma como ele enxerga a questão dos suicídios acaba sendo muito relacionado com o que a gente viu naquele filme também, sobre a relação que nós temos com o tempo, né? O Karen falou um pouco das referências, outros filmes e tal. Acabei lembrando disso também. Tem meio que esse sentido, né? De aproveita o tempo que você tem, principalmente ali no final, quando a gente descobre realmente o que é que acontece, que as pessoas acabam entrando em ciclos, né? Até corrigir os erros do passado, enfim. Também seria algo possível de se ver naquele filme. Vocês ficaram É não um com essa pouco. impressão? A pergunta é genuína. Vocês ficaram não? Não, eu fiquei com muito assim. certeza. Tem Nossa, a mesma acho que pegada. sim. E também o fato dele ter encontrado o bilhete, né? Que é tipo a hora que ele salva o menininho. Sim, é Ela fala, ai, verdade. como se ele tivesse Ah, tido o pode bilhete crer. dele. Porque ele ficava Meu no Deus. ciclo indo e voltando. Pode crer. Aham. Caramba, mano, eu não tinha pensado nisso também. Boa. Olha, é um pouco voando, né? Mas eu me lembrei muito, eu associei a, por exemplo, a heresia albigência. Ó, vocês vão achar que é totalmente loucura, mas Loucura, pô. foi na Idade Média. Na Idade Média, a heresia albigência justamente tinha um resquício de gnosticismo, de dualismo, aconteceu na França. Aí era o seguinte, eles enxergavam que a matéria, o corpo, era algo mal e que o espírito era algo bom. Justamente por isso eles não acreditavam eh, na, na encarnação de Jesus Cristo, do Verbo de Deus, nem na Eucaristia, pois eles enxergavam toda essa natureza material como má. E que nosso corpo era uma ideia bem platônica também, né? Nosso corpo, quer dizer, nosso espírito está acorrentado e preso a essa alma. E por isso chegava a acontecer absurdos, como, por exemplo, deixar crianças morrerem de inanição. Por quê? Porque com isso eles estariam libertando aquela alma, aquele corpo, da prisão, aquela alma da prisão que é o corpo. Tinha essa ideia. Foi por isso, foi até esse o início da Inquisição. E eu fiquei pensando nisso, porque tem as suas diferenças, mas, boy, não há nada novo sob o sol.
se algo disso acontecesse, eu vejo muito dessa ideia gnóstica de uma libertação do corpo, de uma libertação das prisões, dos grilhões, em nome de uma liberdade espiritual, alguma coisa assim. Eu acho muito parecido, mesmo com suas diferenças, é uma ideia que está permeando toda essa história, na minha opinião, né? Eu acho que depende de como você tenta imaginar o que seria essa outra vida. Claro que cada pessoa imagina de uma forma. Mas assim, vocês aqui. Quando o cara falou que existia uma outra dimensão, né? Onde teria vida, o que vocês imaginaram? Mas o que eu pensei, por exemplo, o primeiro suicídio que acontece na nossa frente, ele agradece ao cientista por estar libertando ele para uma realidade melhor. E, claro que nem todo mundo foi isso, mas muitas das pessoas eu imagino que tinham essa ideia de uma libertação para algo melhor. Mas realmente fica com essa dúvida, mas existe. Eu perguntei isso porque assim, será que vocês imaginaram o quê? Uma fonte de energia nesse outro mundo ou um mundo corporal onde tudo é bom e é um paraíso, quase que cristão? Então, pelo jeito foi isso que as pessoas pensaram, né? Porque É, se matar era algo bom, elas queriam ir pra lá, porque o mundo tava ruim Uhum. demais. Mas isso foi o que eu mais, tipo assim, gente, que tipo de certeza vocês têm que vai ser bom? Pode ser É. 10 mil vezes pior, entendeu? E Parece você estranho não que as se pessoas mataria. caíram nisso. eu pensei assim, É, pô, já tem vida aqui? Vamos viver aqui. A próxima vive também, então, pô. É, Diga aí, exatamente. faz sentido. você não se mataria se acreditasse que se matando estaria indo para o inferno, que estaria indo para um canto pior do que a realidade que você está. É meio sem sentido isso aí. Sim. Não, justamente, é até o argumento, né, do Will, o personagem, ele fala isso. Tipo, beleza, mas e o que é que tem depois? Eu não sei, não vou arriscar. Mas aí, né, continuando com o enredo, a gente lembra que o Will tem um complexo aí, né, com isso. Ele foi um dos caras, né, um dos caras não. Ele foi um dos indivíduos que ajudaram no desenvolvimento desse estudo, né, porque ele vai ter um caso de quase morte, onde ele vai relatar para o seu pai tudo o que aconteceu, o que ele viu, e daí o seu pai vai iniciar suas pesquisas sobre isso. Só que a gente sabe também que a mãe dele morreu. E não morreu de qualquer forma. Ela se suicidou por conta de seu pai. Que a gente percebe que é um cara que se dedica muito aos estudos, né? Se dedica muito ao estudo sobre essa vida pós-morte. Inclusive, eu acho que tá estudando uns 30 anos aí, né? Ou 20 anos, né? Tanto que fala assim, a gente não pode deixar para trás uma vida de estudos, assim, né? Uma vida de pesquisas. Então isso vai condicionar um pouco o Will, né? E é por isso que às vezes vai surgir uma dúvida: será que não é o Will que tá errado? Será que o Will tá muito crítico aí nessa situação? Mas é bem legal ver essa dualidade, né? Essa razão do Will na Terra e essa razão essa razão não. E esse pensamento do pai em uma vida, né, superior, É. uma outra vida transcendental, sei lá. Quando eu falo a primeira vez, eu pensei numa fonte de energia. Imagina energias e energias voando e você se desfaz naquelas energias e pronto. Essa é a outra vida. Tem um episódio de Black Mirror que trata muito disso, então acho que minha ideia veio daí. Porque lá era só uma questão de consciência. Então a sua consciência, ela era meio que transferida para um outro plano, e aí lá você tinha as mesmas características físicas. Então foi assim que eu imaginei. Uhum. Mas sobre o Will, parece que desde o início dessa história sempre teve uma carga emocional muito pesada assim para ele, justamente porque toda essa história começou com um suicídio da mãe. Então ele nunca viu esse estudo com bons olhos. Então, tipo assim, não só o processo da pesquisa foi muito complicada para ele, porque causou a morte da mãe, a destruição de um casamento, de uma família, como todo o resultado dessa pesquisa também foi mortes e mortes e mortes. Então, assim, parece que pro Will isso nunca soou certo, desde o início, né? Desde os estudos, Sim. isso nunca foi bom pra ele. Tem uma cena que ele fala isso, que nunca foi sobre descoberta, foi sobre a minha mãe, desde o início. Então, né? O negócio já começou errado e, enfim. Uhum. É uma pergunta, uma dúvida genuína que eu tenho. Que eu acho que ele fala no final do filme, mas eu não tenho certeza. Que é assim, vamos dizer, se você morre e as suas ondas cerebrais, a sua energia se dissipa e você acaba voltando para a realidade um ciclo da sua vida, de certo modo é isso. E então, as pessoas com quem você está interagindo naquele momento, como é que isso funciona? Porque aquelas pessoas, tá entendendo?
Eu não sei se ficou com a minha dúvida. Se tá em outra dimensão, essas pessoas vão morrer um dia, pô. Você Não. Mas e de onde é que vêm essas pessoas? Essas pessoas são relacionadas à realidade de quando elas morreram na realidade primária ou Levando em secundária ou consideração, terciária? não tem realidade Não, primária não. no final. Esse homem tá pensando nos detalhes da explicação, pô. Tipo, o filme não Não, tá nem certo. explica, nem. Tá certo. Eu tô indo muito Não, assim, fundo. Mas, realmente, por não tem pra quem exemplo, pensar sobre isso. eu e É, voltou. Vamos dizer, a primeira vez eu e acabou morrendo e voltou pro barco pra encontrar a Iowa de novo. Mas aquela Iowa é só energia do pensamento dele ou realmente sei corresponde lá, a macho. Iowa? Sei lá, pô. Não, era a memória Mas dele. pensa aí. Pensa em Ghost Aí tá Story. vendo? É isso que eu tô dizendo. É só a memória dele. Ou seja, depois da real, se é só uma memória, depois da realidade primária, que eu não sei qual é, Não tem todo o realidade primária, resto pô. é uma ilusão. É uma Mas não tem ilusão. realidade primária, pô. Pô, é o Sim, seguinte, Galado, pensa aí no Ghost então Story. Vamos, desde vamos o... fazer um Não, paralelo no Ghost então Story. tá... Exato, Não, tá exato. errado. Não tem Vamos real pensar Ghost Story, primária. ó. Não, Quando mas você então começa Ghost desde o Story, você não princípio sabe você se a história é tá... primária ali, pô. Você não sabe, tá Sim. rolando. O filme todo era Você não só tá um dos entendendo, não. loops. É, pô. Não tem primária não, pô. Não tem não. Não vem com... Não tem... Ó, não existe lastros pra essa metafísica, não. Isso, pô. E Não, na verdade, é sem na, lógica. na verdade, no filme a gente vê 3 dimensões, né? Tipo, é como se, sei lá, a gente meio que acaba voltando para o senso comum de multidimensões, né? Enfim. Isso. Só que no filme a gente enxerga ali pelo menos 3, que é a principal, a inicial, a segunda que seria quando a Ayla morre, e a terceira que seria já quando ele, digamos, volta e consegue consertar aqueles erros lá, né? E conhece, entre aspas, a Ayla. Então, tipo, não tem muito para que a gente ficar pensando, mas Sim. aquela pessoa é energia, é memória. Não, Não, pô. é São várias. realmente não vai interferir, mas o que eu tava Mas pensando podem justamente, ser a mesma energia esquece mental esses pra viagens. todas. Porque se você não sabe quantos Mas milhões de como? realidades existem, Mas não se pra faz cada escolha que sentido. você faz na sua vida existe uma contrária, e se pra cada contrária escolha que você faz na sua vida existe um universo, tem uma caralhada de universo. Pô. Então, alguma energia de algum universo veio pra esse mundo 2 Mas, olha, e ele veio pra esse mundo 2 também. a partir do momento, primeiro que isso aí é ficção, Você que tá é discutindo aqui, pô. totalmente Também. fantasia. Mas o que eu tô Você que dizendo gerou é, o debate. a partir do momento que existe essa bifurcação, já se perde, já é outro distinto de mim, não sou mais eu. Aí, sou eu, vamos dizer, um segundo atrás era eu. Quando eu tomei a decisão de A ou B, aí existe uma bifurcação, tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas esquece isso aí é coisa, Não, vai podcast, vai loucura. ficar aí. Não, mas então, se for olhar nessa perspectiva, tipo, nem é só decisões em si, né? Tipo, se eu falar 2 segundos após ou antes É, Aham. de algum devido momento, sim. já vai ser uma outra realidade, por exemplo, entendeu? Um bom É exemplo, infinito, é infinito. um bom exemplo pra quem assistiu aquela série que acabou agora, Netflix, famosa, Dark. Ela também trabalha com dimensões, certo? Um pequeno spoiler, não é tão grande, não vai atrapalhar quem não assistiu ainda. Tem um choque entre dois universos ali, certo? E o final da série é resolver esse choque entre os dois universos. Só que, se você parar pra pensar bem, dentro da história ali, existem milhões e milhões de universos. Se você for fazer uma temporada para cada resolução de cada universo, aí você tá nas 48 temporadas e tá começando ainda, pô. Nunca vai acabar, sempre vai ter problemas, sempre vai ter universo se batendo, sempre que você trabalha com essas loucuras de universo paralelo aí, vai ter esse problema. Então, pra uma série ser interessante como Dark, em 3 temporadas, eles falaram assim, em algum momento, nesses 500 milhões de universos, 2 se bateram. E o objetivo da série é resolver esse problema. E como essas duas vão se misturar e resolver esse problema aqui do infinito, do início e do fim. E agora, pegando agora aquela questão que eu falei do Ghost Story, e que também tem muito a ver com vários universos e várias realidades, é engraçado que também o início desse ciclo de estudos sobre a pós-morte começa com o próprio Will, né? É ele que vê ele mesmo no futuro, tentando salvar o filho da Ayla, e ele que conta pro pai, e o pai vai estudar sobre isso. E assim o ciclo se repete. Ele é o elo inicial. Ele é o elo, assim como o fantasma tem um elo com a casa, né? Nós não sabemos exatamente qual é o meio e fim, mas sabemos que ele é o elo. Existe um elo entre ele e alguma coisa, uma essência aí, que muito possivelmente é inalcançável. Não tem, como eu disse, lastros para essa metafísica, não.
Só respondendo a tua pergunta, né, José? Quando teve a notícia, né, teve a descoberta, enfim, eu pensei em algo corpóreo também. Pensei em outra realidade semelhante. Não pensei em, sei lá, paraíso, céu, alguma coisa parecida, não. Pensei em um outro plano, corpóreo também, talvez em outra estrutura, sei lá, um negócio mais natural, assim, voltado pra natureza, sei lá. Foi a impressão que eu tive que seria tipo um refúgio, mas não tanto do nível e do pensamento católico, por exemplo. Como é que eu explico? Acho que eu entendi. Enfim. Algo É tipo Nosso natural. É Lar tipo, de Chico Xavier. Não, não, é tipo tipo você. aqueles panfletos de testemunha de Jeová. Ah, tô ligado. Exato, exato. Você sozinho, assim, numa casa de campo, entendeu? Com um rio na Aí Com frente. anda com os tigre. tigres do lado. É, Os- exatamente, exatamente. Exato. Foi meio que eu pensei. Caramba, que analogia, viu, Zé? Exato. Que analogia. Uma opção também seria você encarar, sei lá, que você vai para outro tipo de, outra forma de vida também, né? Não pensei nisso. Você vira um Ixi. cachorro. Já pensou? Mas aí esse filme traz um problema que eu já pensei, já em uma tarde de ócio, deitado em minha cama, pensei sobre isso. Se eu Qual, cara? reencarnei, como é que eu vou saber que eu reencarnei, porra? Se eu não sei agora que eu tenho vida passada, a minha próxima reencarnação não vai ter. Aí eu fico pensando na percepção de vida, né, de existência. Eu percebo que eu existo agora, certo? Penso logo existo, tem que sair pra isso. Só que na minha próxima existência, eu vou ter essa mesma percepção. A percepção da existência vai ter pra mim. Exato, exato. Em teoria, você deveria lembrar, né, por exemplo, da outra existência. É, Senão não faz sentido você pensar que vai ter uma reencarnação se você não lembra da outra encarnação. Qual é o sentido disso? pô. Não sei como é pro espiritismo essa questão. Mas acho que, se eu não me engano, tem uma ideia de que ficam meio que reminiscências, né? Sim, sim. Eu acho que é tipo a ideia de você ir progredindo, você vai E, reencarnando até progredir e ser mais livre, um espírito mais livre. boa, é verdade. Acaba sendo bem semelhante, né, o que acontece no filme. E Sim. o engraçado desse nosso debate aqui é que no universo do filme esse debate também aconteceu, com certeza. Porque o que nós temos é a ideia, há vida, há uma realidade após a morte. Mas o que é, ninguém sabe. Então esse debate que a gente está tendo aqui, com certeza se passou com os personagens, se passou com todo mundo. E é interessante a gente Sim. imaginar isso. Uhum. Inclusive, já imagino cenas interessantes de diálogos aleatórios sobre isso que foram cortados do filme, na versão final. Porque tem um diálogo muito interessante, pô, que a mulherzinha lá, que é tipo a líder não, da patente lá, dentre as pessoas que estão naquela casa estranha, todo mundo usa um uniforme de cores separadas que, basicamente, ao meu ver, caracteriza as suas patentes, né? Aí ela usava amarelo, que era o mais próximo do pesquisador. E ela tá sentada lá conversando com um cara, que também é da hierarquia alta. Aí ela fala assim: se todo mundo morre e vai pra um lugar melhor, então quer dizer que matar os outros é ajudar os outros, né? Então daqui a pouco as pessoas vão começar a matar umas às outras. Isso. Aí Eu se, lembro. e se aproxima com o que o Zé Guilherme tava falando, da Inquisição aí, do gnosticismo, né, entre o corpo e esse maniqueísmo entre o corpo e a alma, bem e mal aí. Aí eu fico imaginando as viagens, é muito doido, os caras conversando lá e tal. Só que foi cortado o filme porque é um filme de baixo orçamento, pouco tempo de tela. Mas dá pra fazer muito É, diálogo bom, realmente. na conversa, eles, na cena, né, eles já estão discutindo, então a gente pega só o finalzinho da discussão. Ele Uhum. até fala, eu acho que você tá defendendo o assassinato. E eu acho legal porque eles deixaram essa parte justamente pra despertar em nós, sei lá, sugerir, né, que tipo de discussão, que tipo de problema e essa legalização geral aí, normalização do suicídio traria para outras questões éticas. Porque se você parar para pensar, todos os crimes praticamente têm alguma relação direta ou indireta com o valor inegociável da vida, né? Então, se você assume cientificamente, se é consenso geral que existe uma vida após a morte e se matar é algo normal, porque eu estou indo para lá e eu estou fazendo um bem a mim mesmo fazendo isso, isso logicamente até torna totalmente aceitável que você faça isso com outra pessoa. A não ser que entre em condição de, não sei o que, a pessoa não deseja isso. Mas enfim, abre brecha, entendeu? Para todos os outros crimes, assassinato, que a vida para de ter um valor inegociável. A vida não deixa de ser só isso. Em certo ponto, deixa até de ser aceitável para ser até virtuoso. Você tá fazendo bem àquela Sim. pessoa.
E que é um salto gigantesco, né? Você passar ir verdade. passando essas premissas, né? Primeiro o assassinato algo como errado, algo condenável, depois algo aceitável, depois virar até algo virtuoso. Olha as consequências que essa ideia vai tomando, né? Uhum. É. Mas aí, em dado momento do filme, as pesquisas vão evoluindo, né? E o pesquisador lá, o Thomas Harmore, ele vai conseguir fazer como posso dizer, filmar, né? Essa pessoa em outra vida. E eles vão lá, roubam um corpo no necrotério e conseguem iniciar essa filmagem. Só que o Will, como queria atrapalhar a pesquisa do pai, deu um jeito de bagunçar as máquinas lá e o pai não conseguiu ver o que haveria nessa outra vida. Mas o Will conseguiu ver. E quando ele olha, ele vê que aquela pessoa que está morta ali está na mesma cidade, né? Próximo ali, indo ao hospital visitar alguém doente. E aí a gente vai ver que realmente há uma próxima vida. Naquele momento, nós aceitamos isso, né? Até ali eu acho que eu particularmente estava bem convencido de que o Will poderia ter muita razão ali, mais razão do que o pai, de que palhaçada isso aí, pô, tem vida pós-morta não. Mas ali eu acho que dá até uma dúvida até nas nossas convicções, né? Acho interessante essa cena porque e tem uma musiquinha muito triste nela, e a cena é preto e branco que passa. Exato. Então, é muito pesada aquela cena, porque ela é misteriosa, sei lá, é perturbadora, pô. Quero ver aquela cena em preto e branco, musiquinha rodando assim, pra caralho, o Will tá errado. E o que acontece na cena em si também é muito triste. Aham. Uhum. Não é só o fato de a gente estar vendo a cena, é o que a cena envolve, né, na vida daquela pessoa que já tá morta. Sim, pois Se é. bem que eu continuei cética sobre esse assunto, porque a filmagem, eu não sei se vocês viram assim também, mas pra mim não tinha provado que a pessoa tava em uma outra vida. Parecia uma memória. Então eu Sim, falei, caramba, o cara errou esse tempo todo. Na verdade, o que acontece é só uma rememoração. Eu achei que aquilo ali eram só memórias passando no cérebro da pessoa, enfim. Inclusive a explicação que eles tentam dar, né? Que o Will tenta dar depois. Só que eu não pensei não nisso. É. Quando eu vi, primeiro foi a dúvida, pô. Suspendeu ali, pô, quebrou. Cadê o Will? Porra, tá confiando em tu Desarmou, aqui, né? mano? Desarmou, é verdade. E pior ainda porque ele não queria chamar ninguém, né? Eu fiquei muito agoniada. Meu Deus, chame testemunhas. Ele guardou aquilo ali. Ah, que chato. Pois eu pensei logo em esconder também. Caramba, Você não não, pode pô. mostrar, você não pode mostrar isso pra ninguém não, pô. Não pode mostrar não. Aí é justamente o que acontece depois, né? Eles vão mais a fundo, descobrem o que é realmente aquela filmagem e resolvem não mostrar, porque querendo E ou sabe o que eu não, pensei? Foi mal eu interromper, mas eu pensei que essa outra vida era a mesma vida, só que no passado. Tipo, o cara voltava, sabe, no tempo. Foi o Ah, meu também. pensamento, assim. É Aí verdade. quando ele falou que a Pari não tava lá faz 10 anos, aí eu pensei, caralho, perfeitamente, ó. Eu adivinhei. Quando o cara morre, o cara volta ao passado. adivinhei. Pô. Shazam. Foi massa essa cena. Foi quando o filme. Sim. Parece que o filme começou ali, né? Que é a parte mais É. divertida, né? Pois é, investigação e tal, assim. Aham. Inclusive, Começou a o filme andar, tem uma né? virada ali, né? Tipo, até ali fica bem pesado, mas ele vai ficando um pouquinho mais leve depois do tempo. Mas também depois que você aceita, né? Que todo mundo se matando, acho que você fica anestesiado também. Pois é, Deus me livre. E depois tem uma outra reviravolta e tal, mas Aham. eu acho que essa sensação mesmo, você acaba ficando mais acomodado com a ideia, né? Antes, no início é muito chocante tudo, e aí você vai entendendo, vai conhecendo mais a fundo. E agora você tem basicamente uma prova bem mais convincente, né? Do que é que seria, de fato, a vida após a morte. E eu acho que a gente acaba ficando acomodado realmente e causa essa sensação na hora de assistir o filme. Também Se eu a gente se tenho... acostumou, imagina a galera que tava lá, pô, se matando em grupo lá. É, É estranho que ele tava. Aquele Phillips lá, ele tava morto há um tempinho já, né, pô? Não foi no dia anterior? No interior. Tipo assim, não, foi E aí, poucas horas. porque aquilo que eles estavam vendo na televisãozinha era em tempo real, digamos assim. Vamos fingir que é. Meio estranho isso aí, pô. Bem na hora que ele abre a TV, tá acontecendo a coisa importante. Ele podia estar dirigindo, podia estar, sei lá, comendo alguma coisa. Aí é o que a gente chama na crítica literária de suspensão de descrença. suspensão do Perfeito. quê? Descrença. O que quer dizer isso? O cara vai estar dormindo, né? Aceita Aí e tava tudo pronto. escuro, aí não Aceita e pegava. Meu Pois é. Deus. Meu Deus. Que boy. Algum tempo de podcast, a Hayden falou sobre uma das personagens principais e mais interessantes do filme, que é a Ayla, que ela é uma personagem misteriosa a princípio, bem interessante, que há um ar de romance ali, né? Quase um
se fosse um filme normal, um filme comum, seria a apresentação do par romântico do personagem principal, que é o Will. E que vai tendo, assim, uma conversa interessante, uma conversa sobre o mundo, e que a gente vai descobrindo mais o que tá acontecendo naquele contexto, né? Muito do que a gente vai saber é pelas vozes deles, né? É pela conversa deles. E também é ali onde é que vai dar um pouco de humanidade ao filme, porque, como há muito suicídio, há muita coisa assim, ciência, o filme é bem desumanizado em geral. Só que essa sensibilidade é dada por esse romance, esse mini romance que vai sendo desenvolvido na primeira cena, onde eles se conhecem naquela balsa. Ele até fala assim, eu já conheci você antes. Pra quem viu, eu já vi você antes, né? Tem uma leve sensação de que já vi você antes. Pra quem já viu o filme, sabe que eles já se viram antes, com certeza. Então isso aí já é um indicativo, né? Inclusive, o filme dá muitos indicativos. Quase, Easter eggs. como se fosse a referência àqueles filmes lá do Shyla, o quê? Qual é o nome daquele bicho lá? Que fez o Sexto Sentido, A Vila... Shyamalan. Tipo o Shyamalan mesmo, que os filmes do Shyamalan, não sei se vocês já assistiram aí. Se não assistiram, assistam, porque tem muitos plot twists. Mas, se você sabe o plot twist, é outro filme. Você consegue ver o desenho, né, da reviravolta sendo feita. É claro que não tem a mesma genialidade, mas é bem interessante ver isso. Tem esse desenho sendo bem feito ali no filme também, de como tudo aqui dá um ciclo, na verdade. E essa menina, ela tá lá, ela fala que o suicídio é besteira, esse povo é tudo idiota. E eles se separam, né? Parece que os caminhos deles vão se separar pra sempre. E o Will vai pra casa do pai, que na verdade é aquele acampamento lá de pessoas estranhas que acreditam que o suicídio leva a vida. Na verdade, são pessoas que não conseguiram se suicidar, né? Elas não conseguiram se matar. Ou teve a família que se suicidaram, né? Teve uma vida mais difícil agora. E estão lá, são acolhidas naquela casa de apoio que antes era um lar temporário para crianças desajustadas ou jovens desajustados. Enfim, tem toda a cena lá que vocês já assistiram aí nessa casa. Mas o reencontro dele com a Aisla é bem interessante. Porque ele vai na praia, a mesma praia que ele sonhou quando era criança, que ele viu um homem e uma criança, né? E ele vai ver que ela vai tentar se suicidar. Ela pega uma pedra, né? Amarra uma pedra no corpo, uma coisa assim, segura a pedra e vai em direção ao mar, né? E a gente não sabe por quê, porque não faz muito sentido com o discurso dela. O discurso dela é: as pessoas se matam, são bestas. E ela vai lá, tenta se matar, só que o Will corre a tempo e a salva. É uma cena até de muita tensão, que é bem legal. Não porque ela vai se matar, mas a cena é bem dirigida e bem interessante como ela é construída. Ele consegue salvá-la. E ela fala assim: não, eu queria matar. Você me tirou isso. Você era a última pessoa que eu deveria falar antes de morrer. Era a última pessoa que deveria me ver ali. E ela não conseguiu. E pouco a pouco, esses diálogos, a gente vai descobrir que em um certo momento ela cochilou na praia, naquela mesma praia, e deixou seu filho morrer afogado. Ela retornou à praia para que ela se suicidasse, né? E reencontrasse seu filho nesse outro mundo, ou nesse suposto outro mundo que o cientista sugeria. E o Will acabou com isso. Mas o Will, ao fazer isso, construiu o romance, a humanização, uma certa sensibilidade e permitiu que nós, como telespectadores, conseguíssemos entender para onde a história estava indo e qual era esse mundo após a morte. A pessoa voltava para corrigir os próprios erros. E quando é que isso acabava mesmo? Eu não entendi qual é o padrão. Quando é que é a última? Não sei se exatamente tem última, porque assim, no final do filme a gente vai ver que o objetivo, assim, que o filme nos dá é que ele tem que voltar no tempo para salvar essa criança, que é a filha da Ayla. Opa, quem sabe? Certo, mas ele salva e o filme acaba. É o que dá a entender. Mas os problemas não acabaram. Antes disso, ele deve ter cometido outro erro, e outro erro, e outro erro. E quem define isso? Quem define que é certo e errado aí, pô? Sim. Mas aquela conversa que ela fala assim, não, tipo, não vai ter uma próxima. É quando ele tá morrendo lá no mundo que a gente tá, no caso, e fica tudo branco. Alguma coisa mudou ali, entendeu? É como se o ciclo tivesse sido interrompido. Uhum. E aí é quando ele vai pra praia salvar o menino. Sim. Então, eu não entendi muito bem se o fato dele salvar o menino é como se fosse o fim de tudo, é o bilhete dele, é o que ele precisava. Sim. Pode ser o bilhete daquela realidade, né? Porque em outras milhões de realidades aconteceu outra coisa. E ele vai ter que organizar o outro bilhete dele nessa outra realidade. Faz uma vez aquela coisa do Dark que eu falei, tipo, a gente tem que resolver aqui nesse filme, nessas 3 temporadas no caso de Dark, o problema desses 2 universos. O resto que se lasque. Que a gente tem que resolver esse problema aqui. Então, se o problema dele era esse, ele resolveu. Mas talvez, em outro universo, a Ayla nem existiria. Então esse problema não existiria. Agora, lembrando dessa cena aí, acabei ficando um pouco confuso, inclusive, porque a impressão que fica é que quando a Ayla morre, ela, naquele momento, ela, entre aspas, tipo, tava pronta pra morrer. Tipo, ela já tinha resolvido algumas questões, apesar do filho dela, né, continuar morto, enfim. Só que ela já tava em um nível bom, assim, na vida dela, né? Ela tava se organizando. Superado o luto, né?
Exato, já tinha superado essa dor, né? Então ela meio que podia seguir em frente, né? Eu acho que até se utiliza esse termo em algum momento. Ela meio que podia seguir em frente. Só que aí quem se mata é o Will e, entre aspas, ela volta a existir na outra realidade, né? E Uhum. aí acaba ficando confuso. Tipo, pra quem que é o... É o que o Zé tava perguntando, né? Pra quem que é a realidade principal, Exato, enfim. exato. Aí Porque, tipo, pegou minha pra dúvida ela... agora. Pronto, porque pra ela meio que... Ok, ela já conseguiria ter finalizado o ciclo ali, né? Pelo menos pela forma como ela morreu. Só que aí criou outro ciclo quando o Will volta e provavelmente vai criar outro, né? E fica nesse eterno retorno aí, mas... Tá no Retorno de Nietzsche aí, que também é o mesmo tema do Ghost Story. Mas é aquela coisa, pô. Se for fazer um filme de cada personagem, eles vão ver a mesma coisa. Ciclos e ciclos. Diferentes, com problemas É. diferentes, mas eles vão ver isso. Quer dizer, nesse mundo aí, né? Segundo a Mas o proposta do ciclo filme, se você acaba. acompanhar qualquer personagem, depois da morte, iria voltar pro problema inicial. Então é a mesma coisa, tipo, não importa. Não importa, a gente sabe nem quem é que tá decidindo o que é certo e o que é errado, que foda-se, pô. É complicado justamente por isso. A gente não sabe. Então quando ele cumpriu o seu ciclo, naquela situação que ele salvou a criança. E aí? E agora? O que acontece? A gente nunca vai ter uma resposta e não é para ter uma resposta. Mas é algo que fica curioso, que a gente fica pensando o que poderia acontecer e pode até encontrar um furo ou outro, porque nesse tipo de filme não tem como escapar disso. Mas o filme não já é a resposta sim. Olha só. Desde o começo do filme a gente vê um clima nublado, tudo lá fudido lá, tudo pesado e tal. O único suspiro que temos é a cena que ele tá conversando com ela lá na praia, que é muito bonito, né? Diga-se de passagem. Tem uma fotografia muito bonita. É um momento de muita sensibilidade. É um momento assim de superação de luto, né? Botar pra fora aquela questão que ela tinha. Inclusive, é muito interessante de ver aquela cena. Talvez eu reveja aquela cena. É realmente muito massa. E depois o filme continua nessa coisa meio pesada, a gente vai vendo uma coisa ou outra, investigação, mas ainda é um filme muito escuro. No finalzinho, quando a gente descobre que o pai dele não quer mais, quer dar uma parada nessa pesquisa, o filme vai ficando um pouquinho mais claro, e quando fica um pouquinho mais claro, ela morre. E o Will volta para o seu ciclo lá, eterno retorno lá e tal, e tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Só que na última cena a gente vê que tem sol. É como se aquela fosse, se não a realidade verdadeira, fosse a realidade feliz. E que é aquilo que a gente tá esperando. A realidade feliz, onde o sol tá brilhando, onde a criança é salva. E onde o Will possivelmente lembra dela. Porque vocês verem que antes de acabar o filme, ele para assim pro lado, olha assim pro lado assim, ele pensa em alguma coisa, aí fecha a Isso. câmera. Eu achei que ele ia olhar pra ela e falar o nome dela, não tá? Porque no começo do filme tem assim, você não tem cara de Will, né? E ele disse que só conhecia uma Ayla. Aí eu pensei, será que ele vai falar assim? Seu nome é Ayla? Seria interessante o filme terminar assim. Talvez ele tenha feito isso, só que a gente não viu. Mas a gente sabe que teve uma dúvida ali no final do filme, né? Mas enfim, o ponto que eu queria chegar era que no filme, na proposta da obra, aquele era o final ideal e feliz. Mais uma vez, assim como o Dark, foda-se os restos do universo. A gente tem que resolver isso aqui, ó. Vingadores Ultimato, quem assistiu aí, ó. Tirou a joia do infinito dos outros tempos, foda-se os outros, pô. Que vai resolver esse tempo aqui, pô. É meio Exatamente. que é a vida certa ali, né? Como se tivessem vários passos para chegar Isso. no ponto ideal. E aí eu fico Cada um com pensando seus também, problemas. isso aí eu fico pensando também, que é meio que uma ideia de você cumprir um destino, né? Porque se você tem várias tentativas para chegar na realidade correta, digamos assim, aqui deveria ser, né? É meio que você repetindo ações até cumprir o destino como deveria ser feito, né? Então fica essa sensação também de que, apesar de múltiplas realidades, enfim, tudo isso, é como se existisse um guia, querendo ou não, existisse um caminho bem definido, como se existisse realmente um destino ali que uma hora vai ser concretizado. Então fica essa sensação também. E a própria estética do filme, como o Joss falou, também contribui para isso, né? Quando realmente a gente alinha esses pontos, aí você vê a iluminação, você vê tudo certo. A última dúvida que ele tinha ali, ele deixa de lado e vai realmente, provavelmente, conversar com a Ayla, por fim. É meio que um destino sendo cumprido aí. Agora a Olha, pergunta que não eu. quer calar, pô. Como a gente analisa isso pelo ponto de vista do materialismo histórico-cultural e das relações de trabalho? Ah, mano. Meu Deus. Você tá muito Não, mas, soltinho velho, hoje, pô. Você falou muito palavrão aí. Joelson Agora você tá. mandou essa. Tá muito Olha, soltinho. olha, cara, vai ter que censurar Joelson dessa Vai, eu vez. já tô pensando aqui. Baixei até o Não, mas não, efeito, mas não. efeitos Pi. sonoros. Ei, não, o que eu tava pensando, ó. Aquela dúvida que eu disse, eu acho que eu não fiquei muito claro, mas o que eu tinha ficado na dúvida era justamente o dilema da identidade. Porque se eu sou eu e minhas circunstâncias,
A partir do momento que existe a bifurcação de eu mudar a minha escolha, aí já não sou mais eu, de certo modo, tá entendendo? Sim. Aí, essa ideia que as ondas cerebrais, essa ideia de alma, alguma coisa assim, ela passa ou vai para outra realidade, como ficaria essa ideia, Mas, essa questão da identidade dentro mas do aí a filme? questão da Essa identidade era a tá minha relacionada dúvida. com a questão da consciência e saber. É aquilo que eu tava falando assim. Se eu reencarnei, pronto, se eu tive outra vida passada, eu senti nessa outra vida passada como eu sinto hoje, eu ser o ser, né? Eu existir. Mas se eu não tenho consciência, não sou eu mesmo. E na próxima realidade, que se existe reencarnação, eu não vou ter a mesma noção de existir que eu tenho hoje. Ou será que eu vou ter? Mesmo que eu tenha a mesma sensação de existir, eu tenho que ter a mesma consciência de hoje pra saber. E eu não vou ter. E se eu não tenho a mesma consciência de hoje, não sou eu. Mas em essência, Na talvez seja eu. prática, eu ia dizer o seguinte, na É, prática não é você. Não é. Na O prática é cachorro outra, que tá. Vamos terceira. vai ter reencarnação. Aí reencarnação no cachorro. O cachorro não pensa, então não sou eu. Mas sou eu, em essência aí, não sei de quê. sim, Ai, é tipo galera. assim, é uma incógnita, pô. É, Pega essa frase aí do Ortega. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Tá, beleza. Circunstâncias a gente sabe o que é. Agora pega o eu, que tenta explicar. não sou eu. Não Só dá. consciência. A única coisa que pode dizer é que é consciência e saber o que Consciência. sabe. Vai Aí se saber. mudou, mudou tudo. Porque se Se ele não lembra de Descartes, nada, se Descartes estiver errado. o erro Descartes aí, ó. Eu sou mais o contrário, né? Penso logo existo, eu acredito que eu existo, logo Existe, logo penso. pensa. Como diria Santo Agostinho, praticamente. Mas tudo bem, era só para esclarecer a dúvida que eu tinha, que é difícil, né, a gente observar isso. E se a gente for começar a questionar aqui, vai aparecer ainda mais dúvida, mais coisa desse tipo. Sim. Mas eu acho que o É filme interessante. não tá querendo dizer que é a mesma pessoa, não. Tanto que ele não lembra. Tipo, foda-se, a gente tá só assistindo ali, tá ligado? A gente tá vendo do ponto de vista do alguma essência que ele tenha. Achei massa. Tem uma cena que ele fala bem explicitamente assim, que a vida, na verdade, é uma sequência de erros. É aquela mesma coisa de running over the same old ground. É repetindo as mesmas coisas, e aí tem uma parte que ele começa a colocar em looping lá todos os momentos, e a gente começa a ver as referências, ele colocando a mão assim Sim. no nariz, e tipo assim. The same old fears. Exatamente. Aí minha frase, tá vendo, gente? Vocês pegaram agora? Essa música tá em Somos two Pink lost Floyd? souls swimming in a fishbowl. Pode crer. Então, mas aí quando eu falei dessa parte que ele fala do erro, eu lembrei até de Brás Cubas. Tem um diálogo genial em Brás Cubas, que é quando ele tá conversando com Quincas Borba. E ele diz assim, o homem é uma errata pensante. Olha só o que ele fala, tem tudo a ver. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior e que essa será corrigida também, até a edição definitiva. E é massa pensar assim, porque é isso que o Jorge falou depois, que mesmo que a construção do filme seja meio caótica, e que assim como a amnésia, sei lá, faça você pensar que é um eterno looping, isso é angustiante, ele não deixa explícito que aquilo é infinito e que é caótico. Ele coloca uma linha. E realmente, eu tava voltando aqui no filme, tem uma hora que ele fala, que é quando ele tá conversando com a Ela lá na balsa, e é a hora que ele tá morrendo lá na realidade que a gente conhece. Estão tentando trazer ele de volta à vida e tal, e ela tá explicando tudo pra ele. É assim que funciona, você tá voltando aqui, a gente já se encontrou nessa balsa milhões de vezes, e aí ele percebe, eu tô morrendo. Eu vou encontrar você de novo? Aí ela diz, não, dessa vez não. Tipo, as coisas vão mudar. Você já me ajudou a chegar aonde eu precisava chegar e agora você vai para outro lugar. E aí é daí que ele vai pra praia e salva o menino. Então, puxa, eu achei interessante assim, porque mesmo com toda essa ideia de looping e de angústia que há nesse vai e vem de erros e erros e erros, existe um propósito ali, existe um acerto. Não tem saída, não tem outra coisa a não ser pensar que aquela cena final é justamente onde ele deveria estar e que toda essa história que a gente assistiu estava sendo conduzida de alguma forma. Por mais que a gente não enxergasse, havia ali alguma pontinha de ordem. Então, isso de certa forma é um consolo. Uma coisa que eu fiquei pensando é que, de certo modo, o filme toma um partido porque sempre algo que bate a tecla é que algum suicídio que aconteceu foi um erro. Porque quando o pai dele, a gente consegue ver as lembranças dele, as lembranças não. O que ele está vivendo é justamente ele voltando e impedindo a morte da mãe do Will. E é a mesma coisa. O Will, ele parte várias vezes naquela realidade. Um dos pontos principais dele é justamente impedir que a Ayla cometa aquele suicídio.
Ou seja, se nós tomamos como ponto que as pessoas voltam e tentam evitar os erros do passado, de certo modo, o filme toma esse partido de entender que os suicídios que estão acontecendo foram erros. E mesmo com todo aquele cenário, é uma valorização da vida. De que a busca do sentido está naquele retorno, mas é um retorno para celebrar a vida, para tentar salvar a vida. Alguma coisa nesse sentido. Ótimo ponto, pode crer. Nossa, muito bom. E foi bonito também ver que a última cena e essa ação final, esse ato final que ele tinha, era salvar aquela criança de se afogar. Isso é bonito também, porque evidencia ainda mais o valor da vida. Era uma criança ali que tinha uma vida inteira pela frente, e como foi bonito. Toda a cena estava mais saturada, tinha sol, então foi muito legal essa relação que eles fizeram entre o valor da vida e o destino final e o sentido de todas as coisas, que pelo menos alguma ponta disso tá na humanidade, né, no amor, enfim. E isso responde um pouquinho que seja a questão da essência, se é a mesma pessoa que está ali. Perceba que, como o Zé Guilherme falou, eles sempre voltam, né, pra resolver o problema. E isso é, por assim dizer, entre muitas aspas, inconsciente, né? Eles não sabem que estão fazendo aquilo. Eles não sabem que voltaram, né, nesse mesmo erro para resolvê-lo. Mas percebe-se que há uma certa potencialidade ali, né? A potencialidade de resolver o erro. A potencialidade de resolver o erro seria a sua essência naquele mundinho. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado de nossa conversa e nossa discussão acerca das problemáticas levantadas pelo filme. E esperamos que esse filme não seja tão impactante para você. E se foi, veja os pontos positivos levantados por nós. Até a próxima semana, com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura. Constricts, rips her towards the ocean.